Bom, se tudo correr bem, hoje nós finalizamos a parte da reencarnação, né? Da pluralidade das existências. Vai ter depois uma outra questão, né? Que vai trabalhar um pouco mais sobre a consequência, mas nós vamos, se tudo correr bem, acabar hoje a reencarnação. Reencarnamos hoje. Bom, pelo menos já compreendemos o que viemos fazer, né? Que é pior ainda, né? Bom, então nós estamos nas ideias inatas, né? Nós há 2 semanas atrás nós falamos sobre as semelhanças físicas e morais, falamos sobre a ideia de trazer alguma condição dos pais nos próprios filhos, né? E aí nós compreendemos, Kardec nos trouxe, os espíritos nos trouxeram, de que o espírito ele é individual, né? E a questão moral e tanto intelectual não vem de uma porção do espírito do pai ou do espírito da mãe. Pelo contrário, de tudo aquilo que ele veio adquirindo até aquele momento, de toda a experiência, é a condição ou a qualidade que ele se encontra na oportunidade. Agora Kardec traz para nós sobre ideias inatas. Ele vai fazer uma pergunta dessa lá no final, nós vamos abordar. Mas por que ele traz sobre ideias inatas? Porque já existia algumas outras crenças ou algumas outras culturas que falava ou acreditava em ideias que já vinham na mente da pessoa. Uma pessoa nascia já com um talento, com uma qualidade diferente das outras. Então já se falava que é como se a mente da pessoa ao nascer já tivesse aquela qualidade disponível. Então nós vamos ter isso lá desde Platão, próprio René Descartes e outros tantos que já trazia essa ideia, trazendo sim essa mesma ideia das ideias inatas como sendo uma consequência da própria reencarnação, né? Ou da existência anterior da alma, tá? Então a gente olha para algumas pessoas, alguns indivíduos, e tem qualidades ali que não são qualidades que parece que ela aprendeu no dia a dia, parece que ela já veio com isso. Nós podemos pensar naquelas crianças pequenas que tocam um instrumento ou que falam as coisas, que têm um saber, um conhecimento além. Sim, essas crianças vão crescendo e se tornam seres mais adultos no corpo físico, mas temos que lembrar da qualidade do espírito. Tudo isso que ele traz, embora a gente olhe e fale, é um menino prodígio, né? Às vezes a gente pensa, nossa, como se tivesse sido criado para aquele corpo. A gente tende a destacar muito essas qualidades, como se aquela criança fosse muito diferente, porque a gente ignora justamente ali um espírito que está num estado de aprendizado um pouco mais evoluído que os demais. Então é esse ponto que os espíritos vão trazer Kardec, tá bom? A gente trabalhou sobre a reencarnação, havia então crenças que falavam que essas ideias inatas vinham da pré-existência da alma. Então, quando estudado isso, Kardec vai trazer justamente algumas questões para compreender da onde vêm essas ideias, que já vem instalado no espírito, tá bom? Na questão 218, então, iniciando aqui, ele começa assim para nós, ó. Encarnado, ele poderia trazer o espírito só, ele está trazendo o encarnado. Qual é a diferença de um espírito desencarnado para o espírito encarnado? Só o corpo físico, nada além. O perispírito tem os dois, o princípio espiritual tem os dois, o espírito tem os dois. O que tem de diferente é um corpo físico. Assim sendo, qualquer diferença entre o que percebe um espírito ou o que percebe um encarnado, obrigatoriamente o que impede um de perceber o que o outro percebe é o corpo físico. O que tem diferente um do outro? O corpo físico. Qualquer coisa que a gente não consiga exercer quanto o espírito, o problema é do corpo físico. É o corpo físico que impede isso. Certo? Então vamos lá, ó. Encarnado conserva o espírito, ou seja, mesmo estando no corpo,
mantém o espírito alguns vestígios das percepções que teve, alguns vestígios, algumas marcas sutis das percepções que teve no plano espiritual ou das percepções que tiveram na experiência anterior, na vida material anterior. Então, o encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos, ou seja, dos saberes que adquiriu na existência anterior. Será que enquanto encarnado nós trazemos lembranças, nós trazemos impressões, ainda que sutis, das outras experiências na carne? Do plano material? Então vamos lá. De uma vida material anterior, eu trago aprendizado, percepções, trago. Quando eu desencarno, eu vou para o plano, fico na condição só do plano espiritual, como espírito. Eu também tenho vivências aí. Então, quando eu vou reencarnar, eu trago lembranças também do plano espiritual? Vamos lá. Nós somos espíritos. Aí eu preciso viver uma experiência material para aprender. Aí eu ganho um corpinho. Aí eu vou viver a experiência na vida anterior, na vida passada, material. Tudo que eu aprendi, em conhecimento, em moral, se mantém como conosco? Sim. Quando eu desencarnar no plano espiritual, tudo que eu aprender, eu vou trazer para a próxima encarnação? Sim. Sim. Então tá bom, tá sim. Então vamos lá. Então a pergunta é essa: traz algum vestígio, ainda que sutil, né, das percepções que tiveram, do conhecimento? Então vamos lá. Guarda, ou seja, mantém. Seja bem-vindo. Pode sentar, fica à vontade. Então, olha, ele guarda, ou seja, retém, mantém, né, vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então é uma forte lembrança. Quem lembra com muita força da última experiência material? E da experiência espiritual? É tão vaga que a gente nem sabe se é ou não é da anterior, se é ou não é da espiritual, né? Então, ele falou, olha, guarda vaga lembrança, uma lembrança um pouco fraca, não é tão claro para nós, né, as lembranças das experiências anteriores, que lhe dá então o que se chama de ideias inatas. Essas ideias inatas, quando nós olhamos o homem, a criatura, aquele conhecimento que já nasce com ele, é justamente o que chamamos de ideias inatas. Então nós trazemos já conhecimentos que não se perdem no processo da reencarnação. Esse conhecimento, ele traz marcas sutis na atual encarnação nossa. Tanto que a gente nem sabe muito bem o que é da encarnação anterior ou o que nós desenvolvemos nessa. Há quadros em que é muito destacado. Quando nós falamos, pega uma criança desde pequena que toca um instrumento, então já está muito fácil para nós qual é a marca que está trazendo da última encarnação. Mas ele está trazendo, olha, então, quando a gente vai reencarnar, a lembrança nossa é muito vaga, mas guarda. Então, nós não sabemos, mas quando a gente para pensar, naquela intuiçãozinha lá no fundo, a gente fala assim, bom, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente está no automático, a gente vai fazendo. Mas como eu sei o que é certo e o que é errado? Baseado no quê? Em experiências ou em conhecimentos que eu já tive. Então, quando eu interrogo a minha consciência, eu consigo entender um pouquinho do conhecimento que eu já tive. Certo?
É como se a gente dissesse, às vezes eu trago essa analogia, né? Vou trazer de novo. Então, às vezes a gente tem lá um celular e no celular tem instalado diversos aplicativos que nós vamos instalando. A gente instala conforme a gente vai usando. A experiência é nossa, precisa baixar um aplicativo aqui, outro aplicativo ali, preciso fazer tal coisa com o celular, então eu preciso baixar o aplicativo específico para aquilo e eu vou usando aquele aplicativo e eu ganho conhecimento. Porém, quando eu preciso trocar de corpo ou trocar de celular, esses aplicativos eles já vêm instalados ou não? Eles vêm subinstalados, porque nós temos as contas, pensando hoje na Apple e no Google, ele já sabe quais são os aplicativos que nós tínhamos instalado. Tanto que a partir da hora que você dá vida para o celular, a segunda coisa que ele pede depois da conta é: deseja instalar os aplicativos? Já aconteceu com você de viver uma situação e você falar, nossa, parece que eu já vivi isso, ou então passar em algum lugar que você fala, nossa, eu já passei por aqui antes? Já. Não acontece? Acontece. Isso, gente? Acontece. Por quê? Porque na memória da loja do celular, ou na memória da consciência nossa, existe uma memória de fundo. E que aí quando eu vou precisar ter uma experiência, por exemplo, com um texto, ele vai lembrar que eu usava, por exemplo, o Word. E aí ele sugere, quer habilitar o Word? Ou às vezes já até está habilitado, porque você já está usando o texto, já vem habilitado. Mas se de repente nesse celular novo você não vai mexer com texto, talvez o Word vai ficar só no registro da memória, não vai ser instalado novamente. Com o Espírito é a mesma coisa. Então a gente não tinha aquela memória de fundo do local até a gente chegar no local. Bom, agora eu precisei dessa experiência, dessa lembrança, dessa recordação. Então aí volta às vezes. Que é o que ele está falando para nós. Então, de uma vida, de um desencarnar, a experiência no plano espiritual, até o encarnar novamente, nós trazemos, como ele coloca, guarda, a gente mantém no espírito. Por que que guarda? Porque lembra que ele falou que toda conquista é aquisição do espírito, nada se perde de conhecimento? Então a gente guarda, né, na questão da personalidade do espírito, guarda a vaga lembrança que lhe dá o que chamais de ideias inatas. Então, quando tem uma ideia, alguma pessoa fala, mas tem muito conhecimento, já nasceu com isso, ideia inata. Não é um resultado de um ensino, alguém que foi lá e estudou para ter aquele conhecimento. Não, já vem com ele. É algo natural nele. Tá? Então ele está trazendo para nós o que é esse olhar das ideias inatas. Tá? Porque também se não ficasse alguma coisa, né, desse passado, não teria a questão de você aprender, né, assim, aprimorar. Não é mesmo? Que é uma bagagem da gente. É isso aí. Independente se a Márcia, seja ela aqui for em outra época, mas é uma bagagem que pertence a mim. Mas a experiência do espírito que anima o corpo da Márcia nessa encarnação, ele precisa trazer essa bagagem, porque se ele não traz, tudo é novo de novo. Exatamente, vai começar do zero. Então a gente não tem condição de aprimorar o espírito, porque toda vez eu zero, aí eu posso perder responsabilidade, porque se amanhã vai estar todo mundo do zero de novo. Tá? Gostei dessa palavra. Faz sentido. É isso aí. Faz sentido. A palavra é faz sentido. Então ele perguntou assim, ó, não é quimérica ou fantasiosa, ou não é uma ilusão, né? Não é inventado a teoria das ideias inatas, ou seja, dos conhecimentos que já nascem com as pessoas. Como nós adiantamos lá no começo, já existia essa teoria muito forte, muito antes de Jesus, inclusive. Se nós buscarmos então em Platão, em René Descartes, tantos outros que nós já, né, então, já trazia essa ideia,
e que eles achavam que isso era fruto realmente de uma vivência anterior no que eles chamavam de mundo das ideias. Aí esse homem já teve uma vivência no mundo das ideias, e é por isso que ele traz então esse conhecimento. Tá? Então, então não é uma fantasia, não é uma ilusão, existe, é verdadeira essa teoria, porque por muito tempo, né, se eu não aceitar essa ideia, eu preciso cair numa ideia de que Deus tem de novo sido imparcial, porque há pessoas com muito conhecimento e pessoas com pouco conhecimento no nascimento, com muita qualidade ou pouca qualidade, ou qualidade em uma coisa e outra em outra coisa. Então Deus estaria escolhendo as qualidades que Ele estaria dando para nós. E aquela ideia de todo mundo nascendo simples, ignorante, né, sem conhecimento, sem experiência e adquirindo, cairia por terra. Tá? Que é a questão 115. Então ele vai falar assim, ó, não é uma fantasia essa teoria das ideias, né, inatas. Não é uma fantasia, está afirmando. Ó. Aí ele vai começar a explicar então para nós, ó. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Então, tudo que a gente aprende fica retido, guardado ou mantido no espírito. Então, o aprendizado não se perde. A gente aprende a lidar com tal situação, com tal experiência, eu ganho conhecimento e esse conhecimento pertence ao espírito. É como uma criança. Às vezes ela não tem ideia das coisas do dia a dia, conforme ela aprende, segue com ela até o fim da vida. Tá? Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. O que é liberto da matéria? Desencarnado no mundo espiritual. Então nós vamos ter que voltar lá. Por que eu falei aquela ideia do corpo físico? Então está falando, ó, liberto da matéria, não estando mais ligado a um corpo físico, estando somente na condição de espírito. Ele vai trazer, é nesse momento que as ideias, os pensamentos, o conhecimento sempre está presente. Então quando fala o véu do esquecimento, quem é o véu do esquecimento? Quem que é? A matéria, o corpo físico. O que faz a gente esquecer parcialmente as ideias ou os conhecimentos que nós já temos, ou as experiências vividas, é o corpo físico. Para que serve o corpo físico? Por que um espírito precisa do corpo físico? Para ele se manifestar no plano físico, para ele aprender. Então, essas limitações ou abafamento das ideias, ou esse véu lançado sobre o espírito, é justamente para entender quais ideias eu preciso abafar para o espírito desenvolver. Ou melhor, qual eu posso deixar destacado para aquela experiência ele usar. Então tem ideias em nós, conhecimentos em nós quanto espírito, que é para o nosso aprendizado, para utilizar da melhor forma nessa encarnação. Tá? Então ele vai trazendo, então, ó, libertos da matéria, o espírito sempre os tem presentes, né? Então, quando eu desencarno, eu passo a ter acesso a todo o meu conhecimento. Não estou falando de todas as minhas encarnações, de todo o conhecimento adquirido pelo espírito. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Então, durante a encarnação, nós não conseguimos acessar tudo. Mas é momentaneamente, porque ao desencarnar eu volto a ter acesso a todo esse meu conhecimento.
Porém, a intuição que eles conservam lhe auxilia o progresso. Então, o que eu preciso para determinada experiência na carne, quando eu busco a minha intuição, pelo local que eu estou encarnado, pela situação que eu estou passando, quando eu interrogo a minha própria consciência, eu treino ali os conhecimentos necessários para passar por aquela experiência. Porque se não fosse assim, eu não teria conhecimento e automaticamente eu erraria. Então, quantas vezes a gente escolhe um caminho, o caminho é o caminho correto? A atitude que eu tenho é a atitude correta. Da onde vem isso? Porque às vezes quem está do meu lado, a atitude é inversa. Às vezes eu faço uma atitude boa, o outro vai e faz uma atitude má. Mas essa decisão, qual foi? Porque ao consultar a nossa intuição, ou o que nós já temos de possibilidade para aquela experiência, aquele conhecimento serve de fundo para a gente agir bem. Então, quando eu preciso dele, eu tenho conhecimento. Tudo bem? Então, seria essa explicação, por isso que às vezes as pessoas passam por uma situação, vamos supor assim, uma doença, uns lidam melhor e outros nem tanto, seria uma outra. Porque já passa a ter acesso à experiência adquirida, ao conhecimento do Espírito. Como melhor lidar com, por exemplo, tem pessoas que têm medo, por exemplo, da morte. Tem pessoas que lidam muito bem já com isso. Da onde vem essa ideia? Da onde vem isso? Então tem todas. Tá. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Então, se eu não tivesse essa memória de fundo do Espírito, o aprendizado acumulado, mantido no Espírito, toda vez que eu tivesse uma oportunidade de experiência na matéria, toda vez que eu reencarnasse, começaria tudo do zero. Então, eu não sei, aqui vai para o lado certo ou vai errado, não tem como nada que me guia. É simplesmente um caminho cego. Aí poderia dizer, bom, mas e pelo conhecimento que os pais dão? Mas aí como que a gente pode justificar filhos às vezes melhores que os pais? Isso é evolução. Do espírito. Isso aí. Você está começando do zero, os pais também não devem nem saber. Ah, mas às vezes fala assim, bom, eu pus a mão na panela, filho, queimou, não põe. Às vezes o filho já chegou, não põe a mão não, pai, que vai queimar. Então, se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida, ou seja, cada vez que a gente vai reencarnar, o ponto de partida para o espírito é aquele em que na existência anterior ele ficou. Então, o quanto de conhecimento moral e intelectual, quanto de todas as experiências que nós estamos vivendo aqui, todo o conhecimento que nós vamos tendo, intelectual, e todo o progresso que nós adquirimos, intelectual e moral. Desencarnei hoje, eu vou levar tudo comigo. Quando eu for reencarnar, da onde eu vou começar? Do estado que o meu espírito tiver. Da onde parou. Então, eu desencarnei hoje, deixei o plano material hoje. Quando eu vou reencarnar de novo? Mas eu vou ficar um tempo na erraticidade ou no plano espiritual. Então, pode ser que eu aprenda no plano espiritual, pode ser que eu não aprenda. Então, eu desencarnei hoje, é a certeza que tudo que eu tenho de conhecimento segue comigo. Então, nada vai se perder. Agora, numa próxima reencarnação, eu vou partir da onde? Da onde, como ele colocou para nós, da onde nós ficamos, do ponto de partida. Tudo que eu aprendi, quando eu reencarnar, na próxima experiência material, eu vou trazer tudo comigo. Tem lembranças que eu não vou lembrar, tem ideias que eu não vou lembrar, porque às vezes pode nem ser útil para nós. Vamos trabalhar daqui a pouquinho, tá? Mas, por exemplo, eu vou com toda a minha experiência.
chega lá e eu revejo aquilo, e eu falo, olha, né, podia ter feito melhor, né, isso não me auxilia a voltar e não retomar? Não, então, tudo que até a hora que eu desencarnei, nada eu vou deixar. Sim. Então, todo o conhecimento, toda a experiência que o espírito teve enquanto utilizou o corpo físico, continua com o espírito. Eu não cheguei aí, eu só desencarnei. Então, assim, desencarnei. Então, todo mundo no plano espiritual. Tudo que nós aprendemos aqui em questão de moral, questão intelectual, mantém como espírito. Vamos supor que agora eu já vá reencarnar de novo. Eu não vou perder nada, eu vou reencarnar com tudo. A partir do quê? A partir do ponto em que eu parei na experiência anterior. Aí você falou, mas e no plano espiritual, eu não posso? Aí a gente espera um pouquinho. Porque vai que a reencarnação está uma atrás da outra, um desespero lá, né? Vamos reencarnar. Até aqui está tudo certo. Quando você fala de liberto na matéria, é só quando está lendo? Ou na ouvi? Quando você fala de liberto na matéria, é só quando desencarnou e está na necessidade? Ou se ele está dormindo e ele está semi-liberto? Mas aqui é só liberto mesmo. O semi-liberto, você está ligado ainda ao corpo, você tem acessos maiores, porque o corpo não está limitando tanto, mas a questão de você estar envolvido ainda no corpo, né, você ainda tem algumas limitações de percepção. O corpo ainda é um empecilho mesmo, dormindo, vamos dizer assim. Tá? Então Kardec falou, bom, se a gente traz pela intuição algumas coisas da vida anterior, que não é tão claro para nós, mas que tem a ligação ainda que sutil. Então ele pensou, bom, quão forte é a ligação de uma vida para outra, da lembrança de uma encarnação para outra. Por isso que ele vai trazer, grande conexão, ou seja, forte relação, ele está querendo trazer para nós, né? Ou seja, tem uma continuidade marcante entre uma encarnação e outra, grande conexão. Deve então haver entre duas existências consecutivas. Porque a gente fala assim, está acontecendo tal coisa aqui, mas é porque na vida anterior, então obrigatoriamente nós estamos determinando que a minha vida atual, material, está totalmente amarrada ou conectada, como ele coloca, com a anterior. Que eu acabei a experiência da vida anterior, todos os desequilíbrios que eu tive, ou as imperfeições que eu ainda tive, automaticamente já estou nessa dando continuidade para tentar ajustar. Então eu falo, eu com o Ivan na vida anterior, a gente não se dá muito bem na vida anterior. Será que é uma continuidade certinho? Será que eu trago exatamente da última para essa? Tem grande essa ligação, conexão é tão grande. Totalmente amarradinha, assim? Aí poderia ir contra a justiça divina, né? E aí, gente? A encarnação anterior influencia diretamente, mas muito, a encarnação anterior, presente? A outra vida material influencia muito, mas diretamente essa nossa agora. Quer dizer que a encarnação, eu não estou falando em conhecimento do espírito, eu estou falando de imperfeição do espírito, que eu vou ter que ajustar, espiar. Não estou falando disso. Eu estou falando tudo que eu tenho agora, que eu estou vivendo de experiência nessa encarnação. Na próxima, vai estar amarradinho com a próxima. Porque se for todo mundo aqui, tem que reencarnar meio junto. Meio próximo. Mas se não for assim também, pode ser que a gente está buscando espiar coisas, ajustar coisas de 3, 4, 5 ou 10 experiências anteriores. Que não tem nada a ver com a vida anterior. É mais lógico, né?
Até porque eu acabei de sair de uma experiência que eu não consegui ajustar. Dá um tempo, né? Vamos buscar uma outra mais tranquila, depois a gente volta aqui. Mas eu também posso seguir, né? Não, vamos seguir, acho que agora dá certo. Então pode ser que umas sejam mais amarradas, outras menos amarradas. Outras estejam totalmente influenciando, outras não. Então nós não podemos cair na ideia determinada. O determinismo, nós vamos bater até o final do estudo. É isso porque é isso. Não. Uma pergunta, se você traz o conhecimento, A experiência. e tal, legal, sou eu. Se você traz o conhecimento para cá, você traz também as imperfeições. Se eu não vou com a sua Afinidade, vai. afinidade, eu venho para cá também e o leão não é legal. É isso ou não? Mas pode ser que sim, mas pode ser que nós nunca nem nos vimos em outra experiência material. Pode. Não obrigatoriamente nós temos uma grande conexão. Não obrigatoriamente há uma interligação grande entre nós, de uma vida para outra. Mas você não acha, não concorda comigo, por exemplo, nós todos que estamos aqui, existe uma correlação de estarmos aqui frequentando A doutrina espírita, vai, ponto. O estudo. o estudo. Perfeito. Existe uma afinidade, existe um porquê nós estamos aqui. Isso é o conhecimento também de outras existências. Se eu tiver errado, por gentileza. Não, tá certinho. Agora, obrigatoriamente, vou pensar eu, por exemplo. Na minha idade, eu poderia, então vou usar esse exemplo para mim. Eu, Leonardo, obrigatoriamente, então vou trazer a história inteira. Eu, como sou espírita, o termo mais horrível que tem, de berço, espírita desde que eu nasci. Obrigatoriamente, na vida anterior, eu era espírita e estou dando sequência? Não. Então pode ser que na outra vida, eu sei lá, tenha sido nada, pronto. Eu posso ter entortado o cabo da esperança e posso ter sido ateu. Tem novas lições, novas ações e novas consequências das ações dele. É isso aí. É isso. Então pode ser que não está ligado exatamente à última. Não tem uma ligação tão forte, porque às vezes a gente pode pensar assim, eu estou vindo até aqui, às vezes estou indo imperfeito, estou acertando, errando, desencarno, tomo um ar, um respiro, volto de novo para as mesmas. Não, às vezes não tem tão forte ligação da vida anterior para essa, porque a gente tem diversas coisas para ajustar e para aprender. Então às vezes assim, para um pouquinho de tentar ajustar essa parte aqui, vamos se reequilibrar numa outra parte, por exemplo. Olha, você estava até agora só com a questão intelectual, dá uma paradinha, busca agora a questão do sentimento, outra questão moral, enfim. E aí não vai ter uma ligação tão forte de uma para outra. Não que a gente esqueceu nada, está tudo guardado. Depender da necessidade. Da necessidade. Exato, que é o Kardec vai colocar. Então ele perguntou assim, grande conexão deve então haver entre as duas existências consecutivas, a vida material anterior e essa? Aí ele vai dizer, os espíritos, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas. Então, ou seja, há ligação? Mas não essa ligação que a gente pensa. Não tem como eu me deslocar totalmente, porque se eu não tive, tem alguma correlação precisa existir entre as experiências que eu já tive. Então, talvez não quanto a gente imagina, né? Não é uma forma tão rígida como a gente imagina. Tá? Dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas. Então eu já tinha falado, se eu estou numa posição social e de repente eu venho uma posição totalmente inversa, eu não estou dando continuidade àquilo, eu estou vivendo uma outra experiência, ainda que esteja ligado à experiência que eu tive e tudo mais. Mas ele está dizendo, então, bem diferentes são quando a gente pensa nas posições, tá? Na verdade, a continuidade não é da vida terrena. A continuidade daquele que é
tem muita lição de casa que você teve numa vida e vai levar para outra e vai tentar cumprir aquilo que você aprendeu. É isso aí. Pode ser então muito diferente para poder atender a necessidade que a gente vai ter. Estou tentando até aqui, o mentor, né? Estou tentando até aqui, nesse caminho aqui, ensinar alguma coisa. Não está dando muito certo. Vamos tentar ensinar por esse outro lado aqui, né? Porque até durante a nossa vida, entendeu? Vamos falar, às vezes você segue um caminho, chega um ponto e você fala, não é isso. E descobre. Justo. Eu segui a religião católica e aqui estou me sentindo muito melhor, no sentido que eu estou entendendo mais o que eu buscava, né? Está atendendo a minha expectativa. Perfeito. Nesse sentido que eu falo. Então, às vezes, na sua própria vida hoje, você pode mudar o caminho. Perfeito. Pode procurar outra situação, né? Perfeito. Outras respostas, sei lá. Outros sentidos. Né? Tanto que aí entra o que a Cidinha falou, né? E que no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. A gente fala, mas como, né? Por exemplo, vamos pensar num exemplo humano. Eu vou fazer um curso, eu programo fazer 2, 3 cursos, um atrás do outro. Aí eu faço um curso, o outro curso vai demorar 6 meses para começar. Aí eu converso com um, converso com outro, falo daquilo que eu aprendi nesse curso, falo das ideias que eu quero. Aí a pessoa pode falar, olha, mas esse outro curso não vai te suprir. Eu já passei, eu fiz esse curso, não é o que você está pensando. Aí fala, bom, então acho que eu não vou fazer esse curso. Não, eu vou fazer outro. Bom, como funciona isso então na prática? Vamos pensar num espírito que ele veio, eu vou usar eu e o Ivan de novo aqui. Então, eu e o Ivan não se entende de jeito nenhum. Nós vamos desencarnar e eu vou desencarnar e falar, eu vou continuar tazanando o Ivan. E eu vou buscar o Ivan, eu vou vingar o Ivan, eu vou. Aí eu desencarno, começo a ver uma realidade diferente espiritual. O meu propósito era vingar o Ivan, até então. Eu começo a ver uma perspectiva diferente espiritual. Eu começo a sentir um peso moral daquilo que eu fiz na vida material. Eu começo a frequentar as reuniões mediúnicas, os próprios estudos, os espíritos meus dizem que acompanham os estudos, e eu começo a ver que aquilo vai ser pior para mim. Aí eu falo, não sei se eu vou querer seguir com esse plano não, hein? Aí ele vem e passa por um diálogo nas reuniões de esclarecimento. O dialogador vai explicar um pouco para ele as condições, que o que ele está fazendo é próprio ruim para ele mesmo, explicando a questão da justiça divina, da responsabilidade. Aí falar, acho que eu vou mudar de ideia. Acho que eu vou tentar voltar com o Ivan numa boa. Ou acho que eu vou deixar o Ivan e vou seguir uma outra experiência, deixa para lá. Então ele está dizendo, olha, eu posso ter progredido no próprio plano espiritual? Posso. Porque as ideias vão se abrindo de uma forma, eu olho para aquilo e falo, olha, eu acho que o que eu imaginei que era quando preso no corpo material, não é tão legal. Porque o corpo, de novo, ele é o véu, né, que impede a gente de perceber. Quando eu tenho a percepção espiritual do todo, fica diferente. Se a cada nova existência ele tem novas lições, novas ações, com base no que ele aprendeu e evoluiu no anterior. E as consequências, como serão? Vão partir da ideia de que sempre nós fomos, vamos pensar assim, ó, questão 115, é primordial para a gente pensar nisso. Nós vamos pensar que nós nascemos simples e sem conhecimento, único e sem conhecimento nenhum. Se eu não tenho conhecimento, nos primeiros passos, alguém está me dirigindo para eu começar a ter experiência. Igual eu nunca andei, alguém está me dirigindo para eu andar. Aí a partir da hora que eu comecei a caminhar, você deixa caminhar e vai caindo. Então, conforme a gente... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente parte da ideia de que a gente sempre já está... A gente é bom e às vezes erra. E é o contrário. A gente é muito imperfeito e às vezes acerta. E conforme mais vai vivendo as experiências, mais vai acertando. E em relação a isso, ou seja, toda vez que a gente já teve conhecimento, então agora eu vou entrar na tua resposta.
Se eu não sabia que isso fazia mal, tá tudo bem, eu não sei. Eu estou fazendo porque eu sou ainda ignorante, falta conhecimento. A partir do momento que eu conheço que isso faz mal, o peso moral disso, quanto à violação da lei divina, aí eu já começo a ter as consequências disso. Então vamos lembrar, porque senão Deus está falando assim, ó, você que não sabe nada, que não passou por essa experiência ainda, você é obrigado a saber. Não, você não é obrigado. Então até aqui nós estamos te conduzindo para experiências para você aprender aí o que é certo e o que é errado. Aprendeu. A partir daí, toda vez que a gente erra de novo, que a gente tem, o conhecimento é uma coisa, a prática correta é outra. Então a experiência me coloca para eu buscar acertar. Se eu não acertei, eu tenho consequência. Qual é a consequência? Não avançar, estagnar, demorar mais tempo para chegar, para evoluir. É essa a questão. Isso é na vida hoje também. Hoje, é. Só que aí então, quanto tempo eu vou ficar parado? Então chega uma hora que a lei divina dá uma chacoalhada daqui e de lá e fala assim, filho, você vai precisar agora ser na dor, porque até agora a gente foi tentando daqui e de lá, vamos ver se na dor dá certo. Na dor. Ah, pode ser que sim, porque, ó, eu estou te ensinando aqui, eu vou dificultar um pouco, eu estou te dando a oportunidade de aprender, e você está numa boa, não quer aprender, eu vou te dificultar mais. Você fala, não, mas aí você vai aprender, porque você vai ser obrigado, né, para poder sair daquela situação. Às vezes passa por processo de dor. Mas a dor não é física. A dor moral é mais pesada do que física. Um remorso que dure muito tempo. Né? Então, como eu trouxe até a experiência de um espírito que trouxe para nós, né? Que o que ele mais sofria é pelo tempo perdido, né? Pelo mau tempo aplicado, enquanto na experiência dele. Né? Então, tira a ideia da dor física, porque a dor física ela é necessária. Às vezes ela vem com o aprendizado também, mas a dor moral tem um peso gigantesco. A dor do arrependimento não tem. Todo mundo já teve uma dessa. Imagina quando desnuda o plano espiritual, a gente olha para trás, o que poderia ter feito, ou o que fizemos de errado. Então, por isso que a gente tem sempre a oportunidade de reparar, de reajustar. Tá. Certo? Então ele fala para nós, lembrando a questão 216, né? Então eu trouxe para nós a questão 216, ó. Em suas novas existências, conservará o espírito traço do caráter moral de suas existências anteriores? Nós estamos falando de moral agora. Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Ele pode desencarnar com desenvolvimento moral X, mas ele olhando as questões, aprendendo, estudando, ele pode mudar. Mudando ou se achando preparado, uma nova experiência chega para ele poder testar se realmente aprendeu. Né? Pode também acontecer que sua posição venha a ser outra. Né? Então pode ser que ele vai experimentar outra situação. Se de senhor passa a ser escravo, diversos serão os seus gostos. Nós até falamos agora, 2, 3 encontros sobre essa questão, né? Diversos serão os seus gostos e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Então eu vou trazer aquelas lembranças, está falando em aspecto moral, mas eu vou trazer certas lembranças que dependendo da situação, da posição social que eu me encontro, não vai servir para nada, eu vou ter que utilizar outras. Então, eu tinha o costume, vamos supor, de viver na riqueza, tal. A gente vai sempre na história material, né, na financeira, mas vamos lá. Então, na riqueza. Bom, agora eu vim numa pobreza absurda, os erros da riqueza você não vai conseguir trazer para você agora, né? Então, mudou o quadro social, muda também, né? Eu vivia numa plena saúde, agora você veio com uma doença, então você não consegue. Então, sempre se mudou a posição social, né? Tá? Às vezes se bem modificada pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto,
de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Então a palavra é arrepender, certo? Arrepender, eu compreendi já o erro, eu vou modificar. Por isso que João Batista falava tanto essa bendita palavra lá atrás já, o arrependei-vos, arrependei-vos, né? Já era nesse ponto. Outra questão que eu trouxe também, ó, uma vez, na questão 237, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, então uma vez que nós desencarnamos e voltamos ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha enquanto encarnada? As percepções, o conhecimento, né? Nós estamos falando disso. Então os espíritos vão dizer sim, além de outras que não dispunham, porque o corpo, qual o véu sobre ela lançado, as obscurecia. Então, às vezes eu estou preocupado em, será que tudo que eu estou aprendendo aqui, desenvolvendo aqui, será que realmente eu vou levar comigo? Mas, na verdade, essa pouca lembrança do que nós temos é muito pequeno diante de tudo que nós já vivemos, de experiência, de conhecimento. É o que está falando, às vezes, não só isso, todo o resto que a gente não está nem usando, né? Porque está obscurecido pelo corpo físico. Tá? A inteligência é um atributo do espírito que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. De quem é a inteligência, então? Do espírito. Então quer dizer que o corpo físico é um impeditivo, né? É o véu que impede a gente de buscar o que a gente precisa. Qual é o órgão responsável em processar a inteligência? O cérebro. Então, quem não consegue processar ou buscar toda a memória que nós temos de fundo no espírito? O cérebro. Que é a função dele, está limitado naquela estrutura para conseguir só aquilo para as nossas experiências. Certo? Então Kardec colocou na questão 219, ó, continuando. Tudo certo até aqui? Tá. Qual a origem das faculdades extraordinárias? Nós olhamos ali habilidades incomuns nas pessoas às vezes, né? Então qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos, né? Os talentos além da média, né? Que sem estudo prévio parece ter a intuição, ter um saber natural, sem precisar estudar antes, ó. Sem precisar de estudo prévio, sem precisar de um estudo convencional. Parece que já traz nele de certos conhecimentos. Aí ele traz o exemplo, como a língua ou o cálculo e entre outros, né? Ou seja, aptidões que muitas vezes precisam de tempo para a gente ganhar conhecimento. A gente olha para uma matemática, por exemplo, a gente esquece que nós começamos lá atrás no 1 mais 1, né? Então, e depois a gente olha em coisas mais complexas. Tem gente que já vem com isso, trazendo fórmulas e mais fórmulas. Se a gente for buscar Newton, enfim, os grandes nomes que nós temos aí, são esses grandes, é o que ele está dizendo aqui. Da onde veio isso? Qual é a origem dessa faculdade? O Newton criou o cálculo, né? Sim. Ele chegou num momento da física e ele falou assim, não tem mais nada para mim. Desloca aqui. Como eu progredir. Então ele vai lá e criou o cálculo para poder continuar a teoria física, né? Então, da onde que ele tirou o cálculo, né? Porque do nada ele pensou assim... Da onde veio esse conhecimento que parece ter nascido com ele? Porque eu olho para aquilo, não nasceu comigo, nem estudando, nem fazendo engenharia, não nasceu. Tá? É. Falou assim, isso não é humano, não é possível. Não, o cálculo não é humano mesmo, né? Então, qual é a origem dessas faculdades, né? Então, os espíritos vão dizer para Kardec, ó, lembrança do passado. Ou seja, é um resquício do aprendizado espiritual.
esse conhecimento está no espírito. Tá? Aí ele segue, ó, progresso anterior da alma, ou seja, tudo que nós evoluímos ou progredimos até aqui segue conosco. É um progresso, é uma continuidade, mas de que ele não tem consciência. Então não adianta você falar assim para ele, mas da onde você sabe? Não sei, só sei que eu sei. Não é? Às vezes eu nem sei que eu sei, às vezes minha intuição me levou por aqui, vai sendo conduzido, mas é isso. Não tem acesso a essa consciência, a essa memória espiritual. Ele não sabe, é porque na minha outra existência material eu já trabalhei com isso. Não. Ele tem o conhecimento, mas não tem o acesso da onde, certo? Aí os espíritos colocam uma pergunta para Kardec, e essa pergunta parece ser passar batido, né? Mas de onde quer que venha tais conhecimentos? Então a pergunta é assim: materialistas, diga para mim de onde veio esse conhecimento. Quem não acredita em reencarnação, diz para mim de onde veio. É isso. Porque se você falar que nasceu com ele, porque nasceu, então Deus não existe. Porque aí Deus ele é injusto. Aí eu preciso aceitar que ele criou pessoas com doença, outras sem doença. Aí ele escolheu. Umas mais avançadas ou menos avançadas. Se falar que é o acaso, o universo não se sustenta. Então é uma pergunta que parece ser insignificante, mas que coloca tudo em jogo. Porque os próprios homens da ciência, que geralmente têm os conhecimentos mais avançados em questão intelectual, são esses que questionam, inclusive, a questão divina de Deus. Tá? Então, por isso ele pergunta, de onde queres que tenham vindo tais conhecimentos, né? Porque qualquer ideia materialista não vai explicar isso, né? Então ele vai falar, o corpo muda. Ou seja, a gente troca de forma, o corpo envelhece, o corpo morre. Então ele falou, o corpo muda, o espírito, porém, não muda. A identidade espiritual é sempre a mesma. Hoje me mandaram um vídeo e falaram, olha, explica porque eu não entendi, porque teve um pseudo-espírita, porque essa é a palavra, que diz, olha, depois que morre, o espírito perde a identidade dele e ele não sabe quem ele é. Aí eu falei, bom, mas acho que você perdeu a tua já, porque não é possível. Porque se eu vou perder a identidade, acabou todo o resto. O pinguinho no oceano, né? A gente volta lá, ele perde a individualidade, volta pro todo. Então, o corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem, né? Então, nós vamos trocando a roupa, ou seja, o corpo físico apenas, o espírito é sempre o mesmo, o conhecimento se mantém, a identidade continua a mesma, né? Todos individuais, individualizados, bonitinho, senão não tinha como nem ter comunicação espiritual, não tinha como ter nada, tá? Certo? A questão 196A tem a resposta dela é bonitinha, quer ver? Só para a gente lembrar, 196A. Fala, teu corpo é tudo, teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Não tem mais nada, né? Se nós não considerarmos o espírito na continuidade do corpo, entender que o corpo vai apodrecer e que o espírito é tudo, né? Todo o resto se perde, tá? Então trouxe lá do que é o espiritismo, ó, Kardec traz uma complementação, uma explicação melhor para nós, ó. Item 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou para a ciência ou abstração feita da instrução? Não teve conhecimento anterior, né? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes:
Então ele está dizendo, olha, eu posso te dar duas opções para as ideias inatas. Dessas pessoas que não tiveram acesso à instrução. Que é aquele que aprendeu já, né? A primeira ideia, então, a criação das almas mais perfeitas umas que as outras. Então Deus escolheu um e deu maiores conhecimentos. No caso de serem criados ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Ou a gente vai ter que caminhar pela encarnação, ou nós vamos ter que imaginar que Deus tem sido realmente injusto para com alguns, certo? E ele continua. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. E se a gente quiser trazer alguma outra teoria para pensar, nós podemos também, mas não existe nenhuma que se sustenta. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Tudo que a gente traz, nós vamos aprender, utilizar para trazer novas experiências, novo aprendizado, nova oportunidade de evolução, né? Nem todos vão aproveitar. Mas tudo que a gente traz é para a gente poder continuar evoluindo. Então ele falou no item seguinte lá do que é o Espiritismo, ó. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privada de culturas intelectuais? Tem locais que você não tem uma grande cultura. Hoje ainda se tem mais, né? Mas nesse tempo que Kardec estava analisando, volta 100 anos atrás. O acesso à informação, ao estudo era muito mais difícil, né? É um fato que prova serem as ideias inatas independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las. Se eu não tenho aquelas ideias, elas não nascem comigo. O estudo pode aperfeiçoar, desenvolver, mas não fazer nascer, né? Se eu não tinha, eu fui atrás desse conhecimento. Há pessoas que já nascem com esse conhecimento, tá? O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, pode ensinar, dar orientação, né? Mas não o gênio, ou seja, não o talento natural, quando este já não exista. Certo? Aqui a lógica está certinho, tá fazendo sentido? Então tá bom. Eu fico pensando assim nos espíritos mais segunda classe. Esse conhecimento, para eles é muito mais fácil eles enxergar aquilo que deve fazer, o que não deve, né? Porque já trouxeram. Natural. A consciência deles é uma coisa já consciente. E não como a gente que traz intuitivamente. E às vezes ainda estamos vivendo, aprendendo, então ainda estamos errando naquilo ainda, né? E eles já aprenderam a experiência, né? Às vezes já até aplicaram em outros locais, deu certo, né? Nós estamos ainda, né? Mas já vamos chegando lá, não pode desanimar. Esses gênios têm os possuidores de ideias avançadas. Dependendo de onde ele nasce, ele pode caminhar para o lado certo, para o lado errado, construir foguete ou construir bomba. Um Oppenheimer da vida, por exemplo. Sim. O próprio Einstein, né? Se a gente for pegar nessa mesma classificação, que depois ele não quis seguir, né? Mas na própria descoberta, né? Mas ele parou. Não vou seguir, né? Oppenheimer seguiu. Não, a questão de conhecimento, né? Oppenheimer vai trazer a aplicação de, né? Da própria bomba atômica, né?
você pode descobrir e não aplicar, por exemplo, né? Ou testar, ou usar para outros recursos que não fosse para uma guerra, por exemplo, e tudo mais, entendeu? Mas aí a gente cairia, tipo, igual o Santos Dumont, por exemplo. Pronto. Que fez um baita de uma evolução, porque ele tinha essa vontade, esse sonho de fazer o homem se locomover pelos ares. E entrou numa situação muito ruim quando viu a invenção dele, que era para unir e matar. Mas não foi exatamente. Não, foi ele o culpado, né? Ele trouxe um avanço, descoberta daquilo, mas ele não seguiu para o caminho do mal, né? Por isso que eu disse, o exemplo trouxe o Einstein, por exemplo, né? Ele também havia descoberto, mas ele não seguiu com essa, né? Para esses fins, né? A descoberta trouxe uma evolução muito grande. Agora a gente não pode esquecer, e nós nem vamos entrar, senão vai aprofundar muito, que a própria questão da guerra em si, da aplicação equivocada, trouxe benefícios tremendos para a humanidade. Então, como Jesus dizia, ai de quem trouxe a guerra, né? Mas é necessário que se faça, né? Porque se nós pegarmos o avanço que a Segunda Guerra trouxe, foi um negócio absurdo, né? Mas tanto de gente que morreu também, de tragédia, também de alguma forma teria que ter esses abalos para que a humanidade possa avançar, né? Tá? Então, na questão 270, ó, só para complementar mais um pouquinho, ó. Então, a que se deve atribuir as evocações de certas pessoas e a vontade que se sente de seguir uma carreira, de preferência a outra. Tem pessoas que têm uma vontade, uma aptidão por algumas áreas mais do que a outra, né? Desde pequeno você vê que ela tende para um lado, para o outro, né? Então os Espíritos vão dizer, ó, parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Então quando a gente chega numa situação dessa, os Espíritos estão dizendo, olha, vocês já têm base para responder essa pergunta. Da onde vem esse interesse por alguma área específica, né? Pois não é isso a consequência de tudo o que dizemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores? Ou seja, vem das existências anteriores. Escolhemos agora os novos desafios, as novas provas, mas baseado naquilo que nós temos que ajustar, o que vamos viver, mais do que já trazemos de bagagem, né? Certo? Então vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, ó, na questão 220. Pode o Espírito, então o Kardec está falando, olha, há possibilidade de, é essa a questão que ele coloca, pode o Espírito, mudando de corpo, então eu vou trocar o corpo físico, eu posso perder, mas o perder aqui não é perder de nunca mais achar, é perder no sentido de não conseguir, né? De estar abafado, né? Posso esquecer, né? Algumas faculdades intelectuais. Pode ser que nessa encarnação eu esqueci algumas faculdades intelectuais ou foram abafadas momentaneamente. Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes. Será que eu tinha gosto pelas artes no passado e deixei de ter nessa? Eu perdi o interesse momentaneamente por alguma... Se ele falou que nem todas trazem grandes ligações, se trouxesse eu precisaria continuar tendo. Tá? Então ele falou, posso então deixar de ter, esquecer algumas faculdades intelectuais? Sim. Vai dizer sim. Sim. Mas o perder aqui é no sentido, de repente, de uma suspensão do interesse, né? Certo? Não do perder. Mas ele coloca uma outra condição. Se de repente conspurcou, ou seja, se nós usamos mal, se nós manchamos ela, né? O uso foi mal. Então eu tinha aquele conhecimento, mas vamos apagar esse conhecimento, porque da outra vez que se utilizou, utilizou-se mal. Que é o que o Paixão colocou. Se fez da inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência inteira. Então pode ser que a gente nem imagine, chega no plano espiritual e fala, meu Deus, eu era
Eu tenho esse conhecimento. Não é? Você toca? Não. Nós já achar mais um serviço, né? Então, além disso, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência inteira, por querer o espírito exercitar outra área, que nenhuma relação tem com aquela. Então pode ser que agora o foco dele está numa área distinta, que ele quer desenvolver o que nas outras oportunidades ele não teve, né? Nas outras experiências materiais ele não teve. Fica então esse conhecimento em estado latente, permanece guardado, mas em estado latente, para reaparecer mais tarde, numa próxima existência, que talvez ele precise daquilo. Então, pensando num espírito de segunda ordem, quanto de conhecimento ele já tem e ele vem para poder utilizar. E quando um Cristo vem? E muita coisa o corpo físico abafou. Léo, eu sou um grande pintor. Aí na próxima vem e começa a falsificar quadro. Vou esquecer no próximo, não sei isso. Vamos deixar essa paixão de lado, momentâneo, esse interesse, momentâneo. Vamos seguir em alguma coisa que vai te dar um aprendizado moral. Aí depois você pode até voltar se você quiser. Se aprendeu a moralidade, fala, não, vou usar de forma diferente. Tá? Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva, ou seja, uma recordação do passado, o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, então vamos pensar, o homem, seja lá em qual estágio evolutivo ele tiver, possui da existência de Deus e do pressentimento da vida futura? Será que seria, quando eu penso na existência de Deus, será que é uma lembrança do passado? Porque no plano espiritual eu tive uma noção maior. E quando a gente fala do pressentimento da vida futura, não é só espírito, ninguém está falando de reencarnar, de uma vida futura, de continuidade. Quase todos nós temos isso. Quase todos, tem algumas pessoas que seguem uma ideia mais, né? Graças a Deus poucas, né? Mas tem. Então está dizendo, isso aí também poderia ser de lembranças do passado, de uma ideia inata que nós trazemos em nós, de imaginar uma força maior, de imaginar uma inteligência maior, de imaginar uma causa anterior a tudo. Será que é de conhecimentos anteriores? Será que não é só da educação que a gente tem aqui? Que desde lá nossa avózinha vai vamos rezar para Deus, para Jesus, vamos dar vida futura. Será que vem daí essas ideias, né? Então os espíritos vão dizer, é uma lembrança, ou seja, não é uma invenção, essa inteligência superior, né? Essa causa primeira, né? Primária, não é uma invenção, né? É uma lembrança que nós conservamos, né? Do que sabia como espírito antes de encarnar. Então a gente está no plano espiritual, vou chegar ao plano material, as lembranças que nós temos e tudo aquilo que a gente viveu no plano espiritual está arquivado em nós, ainda que eu não consiga acessar isso, eu tenho. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Então, o que nos distancia de Deus? O orgulho. Porque eu quero, pelo meu orgulho, comprovar Deus pelos 5 sentidos. O resto do universo eu não preciso, mas Deus é pelos 5. Então, o meu orgulho vai me distanciando de Deus. O meu orgulho imagina um Deus humano. Lembra lá atrás, nós estamos falando, na Gênesis estamos estudando isso também agora, essa parte, mas o desafio que é desconstruir um Deus humano que a gente tem. Porque a gente fica pensando
num homem mais evoluído. Não é isso. Penso eu que em algum momento vamos ter que mudar o nome de Deus para poder, né? Porque a gente fala de Deus, a gente imagina um homem, né? E não tem nada a ver. Então o orgulho é o que abafa esse sentimento. Lá no começo do Livro dos Espíritos, na questão 5, né, Kardec perguntou: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta: a de que Deus existe. Porque se não fosse assim, da onde lhes viria esse sentimento? Se não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Tudo tem uma causa. Quando a gente vai olhar o universo, obrigatoriamente tem que ter uma causa. O acaso não funciona para organizar o universo como é, né? O próprio corpo humano, o acaso já não justifica, né? Então Kardec fez uma outra questão, né? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação ou resultado de ideias adquiridas? Então, será que a nossa educação, de tanto falar de Deus, nossa avó, nosso pai, será que não poderia ter vindo daí? Nós estudamos faz tempo já, mais de ano essa questão, né? E aí eles dizem, se assim fosse, por que existiria esse mesmo sentimento íntimo nos selvagens, que nunca tiveram acesso a uma religião, por exemplo? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber este ensino, conforme se dá com as noções científicas. Tem tantos conhecimentos que determinada região teve, ou ideias que se imaginaram e que não é universal, ficou só restrita àquela região, a região mesmo, aquela comunidade. Porque de Deus é universal. O consenso de Jesus não é universal, porque de Deus é. Sendo ainda quem foi o resultante de propagar a ideia do cristianismo, ainda confunde Deus e Jesus. Mas Deus é mais propagado do que o próprio Jesus. Da onde vem isso? De ideias anteriores. Então ele vai trazer, e aqui, Paixão, aquela conversa que se perguntou, essa questão aqui vai bater justamente com aquela pergunta da doutrina espírita, se o ensinamento contido na doutrina espírita já existia antes da doutrina espírita. É aqui que ele quer saber. Então, o conteúdo da doutrina espírita é um conhecimento também universal? Porque se essa ideia de Deus é universal e vem de experiências anteriores, esse conhecimento da doutrina espírita, que a doutrina espírita diz, também vem dessas experiências anteriores? Ou é uma invenção que em 1800 e pouquinho começou a se propagar? Já vinha de antes? Começou a valer a partir dali? Então, serão devidas a essa mesma lembrança, ou seja, a lembrança do espírito, certas crenças relativas à doutrina espírita. Quais são as crenças relativas à doutrina espírita? A reencarnação, a imortalidade da alma, comunicação, a comunicabilidade com o plano espiritual. Então, essas ideias são universais e vêm de lembranças anteriores? Porque aqui Kardec está estruturando ainda. Então, o que nós temos hoje, quando ele fez essa pergunta, ele estava iniciando ainda, né? Vamos lembrar que abre a codificação com o Livro dos Espíritos, inclusive, a primeira obra. Talvez, não sei se essa questão estava na primeira edição, na segunda, mas
Então serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças que também encontramos na doutrina espírita e que se observa em todos os povos. Porque se nós voltarmos no tempo, em outras culturas, também tinham essas ideias universais. Então será que vem daí essa ideia? Das experiências anteriores? E aí então eles respondem assim, ó. Esta doutrina, ou doutrina é um conjunto de ensinamento. Então, este conjunto de ensinamentos é tão antigo quanto o mundo. Então, o que a doutrina espírita está ensinando, falando para nós, não é nada novo. Sempre existiu, porque é um conhecimento universal. Então todos nós já tivemos contato com esses ensinamentos. Mas vamos devagarzinho. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, ou seja, diversas culturas nós já encontramos o que o Espiritismo ensina, em diversas culturas a gente percebe algumas coisas. O que constitui prova de que é verdadeira. Por quê? Porque a verdade ela vai se repetindo entre os povos. Não é entre geração, é entre os povos. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem a consciência instintiva do mundo invisível. Será que tem alguma pessoa, tem algumas, mas a maioria, vamos pensar, que quando faz uma prece não imagina um plano espiritual? Chame como quiser. Um plano diferente que nós estamos vendo, porque às vezes a gente faz prece para quem a gente não está vendo, a pessoa está num outro plano. Plano, imagina o que quiser pensar também. Nós estamos falando de diversas culturas, então não vamos falar de espiritismo propriamente dito. Quando eu faço uma intercessão, quando eu faço uma vibração, quando eu faço uma prece, qualquer coisa, para aquele que já partiu, eu imagino que existe um plano espiritual, ou um destino para essa alma, que é o plano espiritual. Mas os preconceitos várias vezes falseiam essas ideias. Quais preconceitos? Que muitas vezes vai instituindo dogmas, que vai instituindo medo, que vai fazendo alguma coisa para manter a cultura. Ou seja, aí você perde a verdade por outro motivo, né? E a ignorância de mistura a superstição. Então, muitas vezes essa verdade espiritual ela é deturpada ou por falta de conhecimento ou para manter alguns interesses. Porque é tão racional a gente pensar que o que a doutrina espírita está falando e trazendo, todas as outras são as bases de todas as outras. Só que ao invés de deixar o conhecimento total a verdade, começa a ter algumas podas e que aí vira os mistérios da vida, né, os milagres da vida, e não deixa entrar no entendimento. Tá? Então, se a gente olhar para todas as, conforme ele vai trazendo para nós aqui, né, todas as culturas mais antigas, a própria ideia de reencarnação, de plano espiritual, de vida pós-morte e tudo mais, você vai ter nos indianos, o que mais? Nos hindus, budismo. De ter um mundo espiritual? De pensar em Deus, uma entidade criadora, próprios os egípcios, os próprios indígenas, vamos pensar, vai? Os indígenas, Todos. Agora, e atualmente os evangélicos, pentecostais e neopentecostais principalmente, que eles negam, mas uma vez por semana, pelo menos, tem uma noite de libertação do quê? Dos espíritos. Então, todo esse conhecimento é a base de toda religião e de toda filosofia.
Agora, qual a diferença? Então aqui a gente chega, bom, então qual é a diferença ou a importância da doutrina espírita estruturada a partir de Allan Kardec? Ele pega esses conhecimentos, reúne, organiza e coloca de modo prático, fácil e observável para todos. Então, a partir do momento que a gente passa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender que os mistérios não são mais mistérios, os milagres não são mais milagres, o porquê das coisas. Eu compreendo a relação das leis espirituais com as leis materiais, eu entendo a questão do progresso do espírito, coisas que antes estavam tudo espalhado e agora está organizado como um manual para a gente, como o próprio Livro dos Espíritos coloca na questão 919, conhecer a nós mesmos. Tudo isso reunido e estruturado, codificado para nós, para que a gente possa conhecer as verdades. Sem as superstições. As alegorias. Então, no exemplo que o Paixão trouxe, por exemplo, eu não mais simplesmente expulso um espírito. Eu vou ajudá-lo para que ele deixe esse caminho equivocado. Pode ser que ele não queira ainda. Mas ao observar isso, eu aprendo também a questão moral, quantas vezes o ódio ou a falta de conhecimento prejudica a criatura. E aí eu falo, bom, então ele estava interferindo a pessoa, porque pelas leis espirituais, a espiritual também interfere na lei material. Que é lógico isso. Se eu faço uma prece, eu estou verbalizando isso para que possa chegar em outra pessoa, que através do fluido, através de alguma coisa, que é um fluido cósmico universal, chegue aonde... Isso quem trouxe tudo organizado, explicado para nós, foi Kardec. O que já existia, mas tudo espalhado. E não é um conhecimento atual, é um conhecimento universal desde sempre. Então, lógico que com Kardec a história muda, porque você passa a ter reunido informações que a gente talvez não conseguiria extrair com tanta preciosidade, organizado como é. Certo? Tudo bem? Então, não tem dúvidas? Não? Então vamos à nossa prece.